a palavra do Senhor na carta de Judas, tá? Antes de Apocalipse, para você achar bem facinho. Antes de Apocalipse, você encontra Judas, versículo de número 3 do capítulo único. Aleluia. Celebramos ao Senhor e rememoramos essa noite os 500 anos da Reforma Protestante. Que Deus possa essa noite operar através dessa palavra, nos intimando a nossa vocação protestante, contestadora do mundo, da carne, do diabo, dos enganos, das mentiras, e que o Senhor possa também, através dessa palavra, nos colocar num posicionamento, num realinhamento, para vivermos o equilíbrio. Eu conheço muitos reformados que nada são protestantes. Eu conheço muitos protestantes que nada são reformados. Eu creio que nós estamos vivenciando a melhor geração da igreja dos últimos tempos. Se alguém disser que a pior, é mentira, é profeta do caos, é a melhor. Nunca na história da igreja, a igreja de Cristo congregou 5 gerações. Eu tenho ministrado muito sobre intergeracionalidade, porque estamos recebendo legados e uma nova geração está avançando com novos paradigmas, rompendo, iluminando as trevas com o zelo, o ardor do Espírito Santo no coração, inflamados pelo Espírito Santo. Eu tenho visto Deus fazer isso. Que o Senhor hoje nos coloque numa condição de vida com Deus equilibrada, tanto reformados quanto protestantes, porque muito protestante sem ser reformado não produz glória ao nome de Jesus e presta desserviço ao reino de Deus. Muito reformado, nada protestante, também ao reino de Deus não serve como deveria servir. Judas, versículo 3: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém. Trago uma palavra hoje que não tem a pretensão de ser uma palavra com um teor histórico, apologético, como o momento assim ensejaria, né? Propiciaria, sugere muito para nós isso. Mas não tenho essa pretensão, até porque é um contexto tão rico, tão grande, tão inestimável em valor, com verdades tão profundas, tanto verdades históricas, quanto verdades soteriológicas, quanto verdades da biografia dos reformadores. Então, o maior desafio para falar num culto como esse, é o desafio de entender, o Espírito Santo, qual é a abordagem que o Senhor quer que eu faça. Então, senti a orientação do Espírito Santo para fazer uma abordagem mais pedagógica e trazer uma ministração mais pastoral do que apologética ou expositiva ou histórica. Então, essa palavra, enquanto pedagógica, ela vai te trazer apontamentos para que eu vou trazer para vocês de forma assim resumida, alguns apontamentos para que você, depois deste culto, busque crescer a partir desses apontamentos que você vai receber aqui. Você vai buscar crescer na graça e no conhecimento, porque eu vou te dar algumas diretrizes através dessa ministração, e você, se desejar conhecer a riqueza da história da igreja, ou das realidades da reforma, ou do movimento da reforma, e se você quiser conhecer a própria identidade dos reformados, por que somos protestantes, por que somos reformados, qual o valor, o que isto representou ou contribuiu para o mundo, então você vai sair desse culto e por si terá todos os apontamentos para que você busque esse conhecimento. Segundo a Bíblia Sagrada, meus irmãos, Deus não dá muito, a profundidade não é para todo mundo. Tá? A profundidade é para os comprometidos. Mateus 13 e 12, Jesus disse assim: aquele que tem, ser-lhe-á
dado e terá em abundância. Aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. E Jesus fala isso a respeito de uma parábola que ele havia falado, e os discípulos não entenderam e o questionaram. E Jesus profere essas palavras, e com essas palavras ele está estabelecendo um princípio, dizendo que o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, das realidades do reino, das realidades espirituais, não são para levianos ou oportunistas. Todo conhecimento no reino de Deus é precedido pelo compromisso. Por isso que Jesus disse: a quem tem, ser-lhe-á dado. Quem não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Quem tem compromisso, eu adiciono mais graça, mais revelação, mais iluminação, mais esclarecimento. Quem não tem, só perde. Por isso que Jesus disse que falava por parábolas. E dizia: quem tem ouvidos, ouça. É o que ele disse lá em Mateus 13. Portanto, eu farei os apontamentos e você, em nome de Jesus, vai buscar conhecer mais do Senhor, mais do seu reino, mais da sua palavra e mais da própria história da igreja. Por que é tão importante um culto assim? E eu estou até assim, com uns piripaques no coração, sabe? Eu estou assim afoita, porque talvez seja a ministração mais importante da minha vida. Falar num dia desse, num marco histórico desse. Falar sobre esse assunto. E por que eu sinto esse peso da responsabilidade tão grande? Porque não é só trazer aqui informações. Eu estou falando com a igreja de Cristo, com a noiva do Cordeiro. Informação você não precisaria estar aqui para obter. Você poderia ir ao Google. Teria muito melhores informações do que eu sou capaz de te transmitir em 40 minutos, uma hora que seja. Você vai no Google e tem lá você tem toda a biblioteca do mundo, todo o conhecimento praticamente já lá contido. Então o que você veio receber aqui? Muito mais do que informação. Por isso eu sinto o peso dessa responsabilidade. E nós estamos aqui no momento de lembrar a história, refletir a história. Nós estamos aqui no momento de memorial. Esta noite é uma noite de memorial. E Deus é um Deus de memoriais. Por isso que tudo que Deus fazia, Ele dizia para o povo: pegue as pedras, porque quando seus filhos perguntarem, vocês vão dizer o que aconteceu. Deus é um Deus de memorial. E falando de memorial e falando de memória, que é o que nós estamos resgatando aqui, a nossa memória histórica. Então, falando de memória e de memorial, nós temos que nos lembrar até do ministério do Espírito Santo, porque Jesus Cristo disse que quando Ele viesse, Ele nos faria lembrar de todas as suas palavras. O Espírito Santo é um ativador da memória espiritual. Por que a memória é tão importante para Deus? E por que a memória é tão importante para o povo de Deus? E por que a memória é tão importante para mim e para você? Primeiro, sem memória não há identidade. A memória é o fio que tece a nossa identidade. Porque se você perde a sua memória, você não perde apenas fatos, você não tem apenas dados apagados da sua mente. Se você perde a sua memória, você perde o registro das suas experiências, o registro dos seus relacionamentos, você perde a noção de quem são as pessoas importantes da sua vida, você perde o registro dos seus afetos, você perde a sua história. E quando você perde todos esses registros, você deixa de saber quem é você. Se para a memória pessoal nós precisamos ter lembrança, para a identidade pessoal nós precisamos ter memória, melhor dizendo, para a nossa identidade também congregacional ou histórica, nós também temos que ter uma memória coletiva. Porque se você não sabe quem você é, você fica um ser humano totalmente limitado, quem sabe até vegetativo. Vocês devem conhecer alguma pessoa que sofre de Alzheimer e perde suas faculdades mentais e sua memória. Você vê o estrago que causa na pessoa? Ela já não sabe mais quem é quem, nem quem ela é. E se a igreja perde a sua memória, o que acontece? Se nós perdemos a nossa memória e a nossa história, nós também perdemos a nossa identidade. Se nós não sabemos quem nós somos, nós não teremos nenhuma capacidade nem de atuar, nem de influir no mundo e na sociedade. É impossível ser sal, é impossível ser luz sem identidade espiritual. Identidade espiritual passa pela nossa memória. Por isso, é importante ou não estarmos aqui aprendendo o que vamos aprender?
Relembrando o que vamos relembrar. Primeira coisa que devo destacar então, depois dessa introdução, é sobre a igreja. Eu poderia falar aqui muita coisa sobre a reforma. Eu posso te doutorar, quem sabe, não posso não, mas em termos, né? Em termos aqui hiperbólicos, em termos aqui, enfim. Você pode sair daqui doutorado em reforma protestante e ainda assim não saber nada de igreja. Hoje eu vou te falar algumas coisas sobre reforma protestante. Mas antes de saber da reforma protestante, eu quisera saber o que você sabe e conhece da igreja. Porque é importante saber da reforma protestante do século XVII. É importante saber do que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, lá em Wittenberg, as 95 teses. Você pode decorar as 95 teses e de repente não saber nada de igreja. Então, antes de falar da reforma, eu vou te falar essa noite que a igreja, ela não nasceu no século 17. As raízes históricas da igreja não estão fundadas na reforma protestante. Se você quiser saber a origem da igreja, a história da igreja, você tem que saber que as origens históricas da igreja estão na cidade de Jerusalém. E ela nasceu no túmulo vazio. Ela não nasceu nas 95 teses de Wittenberg. Se você não tiver consciência disso, talvez saber da reforma não vai te acrescentar quase nada. Em termos de estatura espiritual, crescimento espiritual, não vai te acrescentar quase nada. A igreja, antes de ser igreja Assembleia de Deus Jerusalém, antes de existir batista, antes de existir presbiterianos, antes de existir eu tenho uns amiguinhos eleitos, eu gosto de conversar com eles. Antes de ter a metodista, os congregacionais, a igreja anglicana, antes de existir a igreja Assembleia de Deus, já existia a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. A partir da reforma, constituiu-se então essas formações denominacionais. Mas a igreja não é uma denominação. A igreja é a noiva do Cordeiro. E seja no século I, seja no século XXI, e se Jesus não voltar e a história da igreja passar pelo século 22, a igreja ainda estará marchando, vencendo e triunfando, porque a noiva do Cordeiro está sendo adornada, ataviada, ornamentada para o casamento, para as bodas do Cordeiro. Agora a gente pode entrar na reforma. A igreja é um milagre, irmãos. Antes das perseguições e antes dos problemas do contexto da Idade Média, que foi uma era trevosa, terrível da igreja, um contexto totalmente difícil. Mas até mesmo naquele contexto chamado entre aspas, esse termo ele é um pouco controverso. Você tem que estudar um pouquinho sobre por que esse termo foi cunhado. Mas nós geralmente usamos esse termo porque esse termo se popularizou. Mesmo na Idade Média ou Idade das Trevas que eles chamavam, Deus sempre operou lá. Deus sempre teve os seus remanescentes. Deus nunca dormiu, Deus nunca virou as costas, a igreja nunca deixou de existir. Sejam as perseguições do século I, sejam as suas ameaças, a igreja sempre teve inimigos internos e inimigos externos. A igreja sempre teve ameaças internas e ameaças externas, mas contra todas estas ameaças, tem ela o seu Deus, o seu cabeça, que é Cristo, e o Espírito Santo, que a vivifica. Estamos falando de igreja antes de falarmos de reforma, porque você tem que saber o que é reforma protestante e o que é igreja. Não podemos confundir estas realidades. Eu disse que eu seria mais pedagógica hoje, eu estou tentando, né? Mas aí vem uns brados também, preocupa não. Meus irmãos, falamos então da origem, da natureza espiritual da igreja, eterna da igreja. Vamos falar do contexto histórico da reforma protestante rapidamente, sinteticamente.
Contexto histórico, né? A reforma protestante, ela acontece dentro de um contexto, tá? Sociopolítico, um contexto histórico, muito amplo, muito amplo. Em termos de ícone, em termos de comemoração, em termos de celebração e em termos de data, nós podemos sim dizer dizer que a reforma, né, é do dia 31, ocorreu no dia 31, às vezes nós falamos isso, dia 31 de outubro é o dia da reforma protestante, né? Nós podemos falar isso em termos comemorativos, né? Em termos de lembrança, de memória, ou em termos icônicos, porque realmente foi o evento, foi o estopim, né, maior da reforma. Mas em história, nós nunca falamos em o dia da reforma. Porque uma reforma, uma ação tão soberana, uma intervenção de Deus, porque você não pode lembrar só de Lutero, você tem que saber que é Deus na vida de Lutero. É Deus na vida dos reformadores. E não foi só Lutero. Há um contexto acontecendo. Deus preparou tudo para que acontecesse a reforma nesse tempo. Portanto, eu quero que você anote aí em nome de Jesus. Para que a reforma protestante acontecesse, tá? Nós temos que entender que houveram muitos fatores determinantes, tanto para a ocorrência, quanto para a prevalência da reforma. Se não é Deus agindo na história, se não é Deus agindo na cultura, se não é Deus agindo no contexto social, se não é Deus agindo mesmo dentro da igreja, Deus agindo na vida dos reis, dos governantes, se Deus não trabalha em todo o contexto histórico ali, preparando para que ela eclodisse na hora certa, para que a reforma fosse deflagrada na hora certa, ela não teria prevalecido, não haveria a menor chance, porque a reforma protestante é contra uma estrutura religiosa megalomaníaca. A Igreja Católica Romana dominava o mundo, dominava a política, dominava a economia, dominava os reis, dominava todo o continente. Que chances teriam esses reformadores contra uma estrutura dessa? Mas Deus sempre agindo. Portanto, Deus trabalhou nos fatores tanto que determinaram a ocorrência dela quanto a prevalência dela. Ela só ocorreu e só prevaleceu porque a reforma protestante não é a reforma de Lutero, é o agir soberano de Deus através dos seus servos. Que fatores foram esses? Né? Crises, por exemplo, muitas crises favoreceram, propiciaram esse acontecimento. Crises na igreja, cismas, divisões. Em alguns momentos que eu não vou detalhar aqui, as partes cronológicas ou históricas, eu não vou detalhar cronologicamente nada. Vou falar em linhas gerais, tá bom, gente? Porque, né, enfim, não é vigília. Então, em termos de crises que estavam acontecendo, que vão culminar lá com esse movimento da reforma, porque a igreja tinha crises internas, a corrupção do clero, corrupção, escândalos constantes. Os próprios reis já não eram mais tão tolerantes naquele momento à interferência da igreja em seus assuntos políticos. Há todo um contexto ali acontecendo. Houve um momento que existiram 3 papas simultâneos. A Igreja Católica Romana rachou. Um papa na França, um papa na Itália, outro papa em Roma, os 3 afirmando que eram os vigários de Cristo. Os 3 dizendo que tinham e detinham a verdade absoluta, o poder de perdoar, o poder de administrar e distribuir a graça, os sacramentos. Isto provocou o quê? Uma luz de alerta na mente das pessoas, porque agora as pessoas estão olhando para aquela contradição da própria igreja, com 3 pontífices, e começam a questionar. Uai, porque se ele é o representante direto, por que agora tem 3? Então quem está com a verdade? É o Papa da França, é o Papa da Itália, é o Papa de Roma? Então Deus já começa a suscitar no povo uma sede de entender o que estava acontecendo. Crises da igreja, escândalos, corrupção do clero, crises da política, porque a igreja era casada com o Estado, as interferências da igreja nos assuntos
do reino, da política, dos países, das nações, já não eram bem aceitas. Também fatores culturais onde Deus moveu. Naquele período, antes do dia 31, um século antes, já começou a acontecer um movimento cultural chamado Renascença, que são os humanistas. A Renascença é um período marcado pelo interesse que os estudiosos tiveram em estudar os clássicos greco-romanos, a arte, a cultura grega, a cultura dos romanos, a arquitetura. Eles se interessaram por tudo o que era clássico, da história clássica. E eles voltaram a atenção da cultura para o século I. E sabe quem foi que nasceu no século I? A igreja. A Bíblia foi escrita, o Novo Testamento. Então um homem chamado Erasmo de Roterdã começou a estudar a Bíblia nas línguas originais. Primeiro com o interesse literário. Mas o interesse que era só literário, humanista, se torna agora no coração dele uma chama de interesse pela palavra. E ele começa a traduzir a palavra e despertar o interesse de outras pessoas estudarem a palavra. Deus trabalhando até na cultura. Outra coisa, que é um dado também da cultura. Por que a reforma prevaleceu? Invenção da imprensa. Se a imprensa não tivesse sido inventada, olha, Deus sabe quando fazer as coisas. Por isso Deus não fez no século XV. Por que a reforma não aconteceu no século XIV? Deus não podia? Deus esperou o momento certo, porque agora existiam os tipos móveis, a imprensa foi inventada. Sabe por que a reforma prevaleceu? Porque Lutero agora estudou a Bíblia, começa a escrever e traduzir na língua alemã. Inclusive ele é o cara que unificou a língua alemã, estruturou gramaticalmente a língua da Alemanha, que não tinha. E ele começa a escrever, e eles começam a publicar, reproduzir, distribuir os escritos de Lutero, que chegaram em todas as partes rapidamente. E as pessoas que começavam a ler a palavra, examinar a palavra, eram convencidas pelo Espírito Santo. A luz brilhou em meio às trevas, mas Deus usa um dispositivo tecnológico. Agora eu te pergunto, se existisse o WhatsApp, por que Deus preparou que houvesse a reforma protestante, as 95 teses, Lutero traduzindo a Bíblia na linguagem do povo? Porque não existia, só existiam as Bíblias, ou nas línguas originais ou em latim. As missas eram celebradas em latim. O povo comum, o povo pobre, eles não tinham acesso à palavra. Eles iam às igrejas, às missas, às catedrais e não entendiam nada. A palavra estava sequestrada. O povo não tinha acesso à palavra. Não podiam examinar. E a igreja até dizia que era perigoso, que somente a igreja poderia entender, somente a igreja poderia ler, somente a igreja poderia explicar. Ela não só era agora, não só tinha a autoridade da palavra, mas como ela tinha autoridade maior do que a palavra. O Papa também, mas o povo não tinha acesso. Deus levanta esse homem escreve muito. Através da imprensa, Deus propaga a sua palavra. Irmão, palavra existe para ser anunciada, para ser espalhada. Aí eu fiquei pensando, por que Deus não permitiu ser nesse tempo, Senhor? Porque agora o Senhor pode fazer um reformão agora, porque agora nós temos o WhatsApp. Aí Deus, eu estou inventando isso, tá? Isso eu poderia chamar de conjectura, mas conjectura é uma palavra chique que pregador inventou para a hora que ele quer viajar na maionese. Então, eu já vou falar para vocês que conjectura é viajar na maionese, e eu vou dar uma viajada agora. Se fosse nesse tempo, Deus ia olhar e falar assim, não, no tempo do WhatsApp não, porque no tempo do WhatsApp eles só querem passar nudes. Só corrente idiota de mentira, é mentira, olha lá, porque não sei o que lá, uma notícia mentirosa de um site idiota, aí todo dia nos grupos de família é só baboseira, é só nulidade. Aí eu te pergunto, imagina se um Paulo tivesse um smartphone, irmão. Você tem um dispositivo tecnológico a serviço do reino, mas a única coisa que você consegue fazer com o seu é pecar.
Deus usou a imprensa, Deus pode usar smartphone, Deus pode usar computador, Deus pode usar internet. Eu pastorei muitas pessoas por internet. Você pode ser influenciador digital, você pode ser um reformador do século 21, da geração do arrebatamento. E Deus usa essas coisas assim, como está usando a internet. Alguns não sabem usar não, cheio de capeta. Problema na internet, problema é o capeta que está na pessoa. Tem tanta coisa boa, essa vai caçar trem ruim. Ou joguinho. Enfim, esse não era o assunto. Voltando aqui. Eu estava indo tão, né? Esquematizadinha, né? Durou muito, né, gente? Muito bem. O contexto da reforma, ok? Contexto da reforma. Os agentes da reforma. Então, a reforma teve uma primeira geração de reformadores que são chamados os precursores da reforma. Então nós podemos falar de muitos nomes. Vou citar os dois mais notórios, que são John Wycliffe, na Inglaterra, século XIV, que foi o primeiro cara a traduzir a Bíblia para o inglês, para a língua inglesa. A Igreja Católica ficou tão revoltada com John Wycliffe que ela matou ele 2 vezes. Condenaram ele à fogueira, mas como ele tinha amigos influentes e reis, ele conseguiu escapar. Mas ele vem a falecer. 30 anos depois da morte dele, a igreja condena ele num concílio, manda ser desenterrados os ossos dele, queima os ossos dele 30 anos depois numa fogueira. Então, se você nunca ouviu falar de um homem que morreu 2 vezes, fica sabendo agora, que por amor à palavra, John Wycliffe morreu 2 vezes. Uma vez foi morte morrida, outra vez foi morte matada. Precisamos falar de John Huss. John Huss, que também foi um precursor da reforma, pregando a palavra de Deus, defendendo os princípios bíblicos, abolindo os sacramentos, abolindo a veneração aos santos, querendo viver a essência da palavra, distribuindo os 2 elementos da ceia para todo mundo. Ele fez isso, que é distribuir o pão e o vinho, a igreja não permitia, querendo combater as heresias, morreu numa fogueira. Mas 100 anos depois, como ele profetizou, ele diz: vocês estão hoje matando, queimando um ganso, que o nome dele significa, né, Huss, significa ganso. Então ele disse, daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não poderão matar. Então, basicamente 103 anos depois, Lutero afixa nas portas de Wittenberg as 95 teses. Não confunda essas teses com panfletos. Essas teses foram documentos ou foram artigos acadêmicos, teses acadêmicas escritas em latim, e através dessas teses, essas teses não foram escritas para o povo, porque o povo não tinha acesso a essa língua, não sabia entender, não sabia ler, o povo não sabia ler, mas ele fez isso para convocar, intimar toda a elite da igreja, toda a liderança da igreja a um debate sobre as indulgências, que era o tema, é o tema principal das teses, da confrontação, da contestação dele. Então, assim aconteceu. Precursores, a primeira geração, temos a segunda geração. Nessa segunda geração, Lutero é o reformador por excelência. Martinho Lutero, que fixa as teses, que traduz a palavra, que começa a divulgar a palavra, e tudo que ele escreve vai se alastrando rapidamente, as pessoas vão lendo, Deus vai fazendo uma grande obra. E nós temos também que falar de um amigo seu, que é o Philip Melanchthon. Nós vamos falar dessa segunda geração, nós chegaremos então, falaremos de Zwinglio, precisamos falar de Ulrich Zwinglio, precisaríamos falar para entender os reformadores, quem foram esses reformadores, como Deus foi suscitando, levantando, ativando os reformadores. Então Calvino, que faz parte já de uma segunda geração, João Calvino, e assim Deus foi levantando estes homens com esta grande missão de defender a verdade, de pregar a palavra, de combater toda a mentira, de protestar contra todo o engano, contra toda a heresia. Meus irmãos, sobre Lutero, me dê uns minutinhos para falar sobre Lutero.
Porque nós precisamos entender um pouquinho da biografia desse reformador. Ele era um monge agostiniano, tá? Mas antes de ser monge, ele estudava direito. Seu pai era jurista, queria que ele estudasse direito também, fosse advogado. Mas um dia ele tinha uma espiritualidade muito aguçada. Um dia ele está andando pela estrada, tem uma tempestade de raio. Começou ele a pensar que eu vou morrer. E ele faz um voto para a santa padroeira da família, que era Santa Ana, e diz: ô colega, se a senhora livrar eu aqui, eu vou te servir, eu vou virar um monge. O pai dele ficou muito desgostoso com isso. Lutero então vai para um mosteiro cumprir esse voto. Chegando no mosteiro, vai lá, está tentando se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus. Ele se sente muito aflito, muito afligido pelo senso de culpa, pelo senso de pecado. Ele não conseguia sentir paz. Deus trabalha até nas crises pessoais, existenciais e pessoais de um ser humano. Olha como o Espírito Santo trabalha, irmão. Aí ele vai até o seu professor e fala: eu não estou conseguindo sentir paz, eu me sinto pecador. Ele fazia penitência, ele se autoflagelava, ele fazia tudo que a igreja mandava e não conseguia sentir paz, não conseguia se sentir justificado, não conseguia sentir alívio na sua alma. Aí o professor dele, lá do mosteiro, mandou ele ler. Não funcionou. Aí ele falou: agora você vai ensinar. Aí ele começou a ensinar o livro de Salmos, começou a ensinar a carta de Hebreus, começou a ensinar a carta de Efésios e começou a ensinar a carta de Romanos. Mas quando ele chega na carta de Romanos, o capítulo 1 e o versículo 17, e ele que não conseguia sentir paz com Deus, não conseguia se sentir bem com Deus, só sentia o peso da culpa, do pecado esmagando a alma dele, ele disse, ele encontrou: pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Quando ele lê esse versículo, ele diz assim: eu senti os portões do céu se abrindo para mim. Quando ele chegou nesse versículo, então ele começa a ter o contato com as verdades soteriológicas, com a doutrina verdadeira da salvação. O peso do pecado sai. Ele entende que é pela graça. Ele entende que é só pela fé, que é só pela graça, que é só mediante a palavra, a revelação de Deus, que é só mediante Cristo. Ele vai entendendo tudo isso que está aqui, as 5 solas. E ele se converte verdadeiramente. Até nas crises Deus trabalha. Há uma grande diferença, um grande contraste entre Lutero e a minha geração. Lutero foi levado à verdade pelo peso e convicção de pecado que ele tinha. Porque de fato aquela igreja daquele tempo só falava de pecado porque o pecado era fonte de lucro. Fazia as pessoas se sentirem culpadas, era ganho para a igreja. Porque as pessoas massacradas pela culpa, agora a igreja tinha solução, vendia indulgências. Aí apareceu um tal de Tetzel, vendedor itinerante de indulgências, pregando, vendendo indulgências. E ele tinha até uma musiquinha: tão logo a moedinha no fundo do cofre cai, tão rápido uma alma do purgatório sai. Para vender, o povo queria paz com Deus, o povo queria alívio para a alma. O homem tem sede de Deus, tem sede de paz com Deus, de vida com Deus. E a igreja usava essa convicção. Ele tinha essa convicção. A convicção de pecado, quando ele conhece a graça, ele se dobra, ele entende que a lei colocava ele de joelho, mas a graça o levantava diante de Deus para vencer e dava poder contra o pecado. Estava ele justificado em Cristo, pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo. Mas o que acontece com a nossa geração? A nossa geração despreza a graça, abusa da graça. Por que a nossa geração abusa da graça? Nossos jovens abusam da graça. Lutero sofreu muitos anos em busca da graça. E a igreja não mostrava para ele a graça, só a culpa. Não mostrava a verdade, só a mentira. Mas o dia que ele conheceu a graça, nunca mais foi o mesmo. E por amor a esse Cristo, que o resgatou pela graça. Imagina quando ele leu Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que acontece com a nossa geração? A nossa geração não valoriza a graça, sabe por quê? Não tem convicção de pecado.
É capaz de ter gente tocando aqui, ó, em pecado. Porque ama tocar, mas não ama Jesus. Ama tocar, mas não ama a palavra. Ama tocar, mas não ama o Espírito Santo. Ama tocar, mas não ama Deus. E o diabo não tem problema com gente que ama tocar. O diabo não tem problema com gente que ama pecar. O diabo até te incentiva a gostar dessas coisas. O que o diabo nunca vai fazer é você amar a Deus. O primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Primeiro mandamento. Aí Jesus diz em João 14, 21, 22, 23, aquele que me ama, quem é que me ama? É aquele que guarda a minha palavra, pratica a minha palavra, que ama a minha palavra. Aquele que guarda a minha palavra, praticar a minha palavra, meu Pai o amará, nós faremos nele morada. Se você não ama a palavra, não guarda a palavra, pratica a palavra, você não ama o Senhor. Se você não ama o Senhor, você não vive o mandamento, que é o primeiro mandamento. Então todo problema de pecado é um problema de relacionamento e de amor. Muito pecado, sinal de que você não ama a Deus. E o diabo não quer que você ama a Deus. Ele quer que você seja qualquer coisa e ama qualquer coisa, menos a Deus. Porque quem ama ao Senhor foge do pecado. Porque pecar é trair o Senhor, é ser infiel ao Senhor, é um adultério espiritual. Cadê a convicção de pecado? O povo brinca com o pecado. O que eu atendo de menina que vem falar assim: ai, pastora, eu namorei 3 anos, pastor, e nós estávamos fazendo um negócio. É, minha filha, por que você está falando isso? É porque ele me largou. Eu falei assim: isso não é confissão, isso é vingança, sem vergonha. Não é por causa do pecado que elas vêm falar e confessar, é para queimar o cara. Porque o cara usou, ficaram 3 anos na juventude, na mocidade, cantando. O dia que deu errado, ele cansou, enjoou, foi embora, vem falar. Por que não falou antes? Falta convicção de pecado. Se você entendesse o peso do pecado, o preço do pecado, quem está no pecado está morto. É um morto. Não vai entrar no céu. Aí quando você entende o peso do pecado, o preço do pecado, que o salário do pecado é a morte, e tem sensibilidade, você entende o valor do sacrifício de Jesus. Você não consegue participar de uma santa ceia sem chorar. Você não consegue estar nesse culto aqui sem chorar. Você não consegue estar aqui sem pensar: oh meu Senhor, quem sou eu para estar aqui hoje, Jesus? Você encontra a graça e você se rende. Porque só ela basta, só ela é suficiente. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Estou terminando. Tem alguém dando infarto aí? Tem? Estou terminando, peraí, gente. Ai, meu Deus, eu não ia conseguir deixar de falar isso. Mentiras sobre a reforma, tá? Cuidado. Existem muitas mentiras, principalmente na academia. Existe uma situação acadêmica chamada revisionismo histórico, que é produzida pelo marxismo cultural. Pai e mãe, ensine sobre a reforma protestante como ela é, como ela foi, como ela vem sendo abençoadora do Ocidente e do mundo, porque a escola não ensina, só fala de Lutero, mas fala em termos sociológicos, como uma revolta de burgueses por interesses econômicos e depreciando a igreja, descaracterizando a igreja. Você deveria contar para os seus filhos o que realmente aconteceu, porque a escola não conta, o professor não conta, o mundo não conta, a mídia não conta, e ainda enviesa ideologicamente para colocar ele contra a igreja. E a escola nunca vai contar que pela abrangência da reforma, as melhorias, as próprias instituições republicanas e democráticas foram fundadas nos valores que a reforma protestante trouxe ao Ocidente. Eles nunca vão falar que Estados Unidos e Canadá foram fundados por reformados, por crentes reformados protestantes. Eles nunca vão dizer que a noção de Estado de Direito, eles nunca vão dizer que a educação pública é uma herança da reforma protestante, porque o povo começou a ensinar na igreja o povo a ler para ler a Bíblia, e por causa disto, os reis, os governantes começaram a perceber que precisava, o povo iria ser letrado, letrar o povo. Toda a escola pública, toda a universidade, Harvard, maior universidade do mundo, é o nome de um pastor que doou a biblioteca, doou o terreno, doou dinheiro para construir. Foi um crente em Jesus e um protestante que construiu a maior faculdade do mundo. E Yale, outras faculdades. Toda a tradição acadêmica de conhecimento dos 53 primeiros grandes cientistas do mundo, 52 eram protestantes.
Aí eles vão dizer lá que ser protestante, ser crente é ser contra a ciência, é ser contra conhecimento, é ser contra a cultura. Mentira! O que existe melhor na cultura, o que existe de melhor na educação, o que existe de melhor dos direitos humanos, o que existe de melhor na democracia e no Ocidente, toda a liberdade individual é um conceito e uma noção que foi herdada da reforma protestante, dos valores que ela postulou e resgatou, dos princípios bíblicos resgatados. Então, eu já sintetizei aqui mentiras que são faladas, a abrangência da reforma, tá? Que foi a propulsora das mais profundas e significativas mudanças nas esferas políticas, econômica, social e, enfim, contribuições do campo da ciência, educação, direito, democracia e lá vai. Toda a vida por aí. Amém? Reforma protestante foi o evento fundante do mundo que você conhece, que é o mundo judaico-cristão, que está sendo extinto, tá? Eles estão destruindo a cultura judaico-cristã. Mas a reforma protestante foi fundante do mundo e da sociedade que você conhece. Mas eles estão tentando destruindo a família e destruindo a igreja. Porque se destrói a família, destrói a igreja, destrói a cultura judaico-cristã. Enfim, termino fazendo uma alusão muito sintética às 5 solas, as sínteses da reforma, tá? 5 solas, tá ali, ó. Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solo Christus, soli Deo Glória. Ai, meu Deus do céu. Eu queria ficar uma semana aqui falando esses negócios com vocês, sabe, gente? Eu sou um pouco fominha, né? Sou fominha, não sou? Aqui, deixa eu falar. Somente as Escrituras, somente Cristo. Todas estas, o que são os 5 solas? Primeiro, 5 solas são uma estruturação pedagógica, muito recente. Não pense você que Lutero falava com Zwinglio, falava com Melanchthon. Ei, irmão, 5 sola, irmão, 5 sola para você também. Não existia essa elaboração ainda, não existia essa síntese, essas máximas, tá? Não existiam. Elas já existiam implícitas na soteriologia, na doutrina da salvação resgatada da Bíblia, que estava sendo omitida, sequestrada pelos enganos, desmandos, heresias da Igreja Católica Romana. Mas 5 solas é datado de cerca de pouco mais de 50 anos atrás que eles foram elaborados, tá bom? Eles foram elaborados para sintetizar. Por que eu gosto dos 5 solas? Eu gosto dos 5 solas porque 5 solas é o ponto de toque entre todos os protestantes. Todos os protestantes de tradição mais reformada, quanto os protestantes de tradição mais pentecostal. Este ponto, 5 solas, é o ponto que nos une. Tanto pentecostais quanto os reformados mais tradicionais ou calvinistas, porque o calvinista ele vai ser muito mais configurado ali naquela coisa da tulip, né? A tulip. Eu não tenho nenhum problema com os eleitos, tá? Eu tenho problema com o elitismo deles. Aí eu tenho. Mas com os eleitos não tenho não. Também sou eleita, também vou ser eleita, amém? Agora 5 solas, então se você vai falar da tulip, calvinismo, 5 solas protestantes, pentecostais. Nós somos pentecostais, nós somos reformados. Alguém vai dizer para você que você não é reformado porque você é protestante. É mentira. Os pentecostais não são deutero-reformados ou reformacionais. Os pentecostais históricos, tradicionais e verdadeiros e não neopentecostais. Vamos fazer diferença? Neopentecostal, outro departamento, não conte comigo. Agora os pentecostais, todos eles professam isso aqui, ó. Nós cremos que a salvação é só pela fé, só em Jesus, somente Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus batiza com o Espírito Santo. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida, só Jesus, não há outro mediador entre Deus e os homens pelo qual os homens possam ser salvos, somente Cristo, solos Cristo, só a Escritura, né? Só a Escritura. Mateus 22, 29 diz: errais, não conhecendo a Deus, nem as Escrituras. Cuidado, viu, irmão? Paulo escreveu a Timóteo que ele deveria meditar nas Escrituras, porque elas são poderosas para fazê-lo sábio, são poderosas para fazer-te sábio para a salvação. 1 Timóteo 3, a partir ali do 13, 14, ele vai dizer, toda a palavra de Deus é inspirada, tá?
Toda a palavra de Deus é inspirada e é proveitosa para nos habilitar, para nos preparar. Estou falando aqui em paráfrase, não o texto em si, porque eu não estou lembrando o texto. Se o irmão puder colocar aí, Timóteo. Nós vamos meditar e encerrar. Em nome de Jesus, eu estou falando que eu vou encerrar. Tem meia hora. Ai, Jesus. Vocês daqui a pouco não estão acreditando em mim. 2 Timóteo 3, 15, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Sola graça e só lhe deu glória. Irmão, em nome de Jesus, vamos ficar de pé para vocês acharem que eu estou terminando mesmo? Ô Jesus, toma conta dessa irmã que o pastor agora eu vou queimar o filme. A reforma não trouxe a nós novas doutrinas, não trouxe a nós novas revelações, tá bom? A reforma não foi um movimento que descobriu verdades ocultas. Amém? A reforma apenas resgatou as verdades bíblicas que Paulo já pregava, Pedro já pregava, Tiago já pregava. Não confunda a reforma com um movimento que traz novidades ou novas revelações através de personagens ou líderes. Por definição, um movimento, um líder ou uma igreja que diz, que arroga, que obteve uma revelação posterior à Bíblia, para ser adicionada à Bíblia, ou quem sabe até sobreposta à Bíblia, ou equiparada à Bíblia, isso se chama, por definição, isso é seita. Se a reforma é um movimento que trouxe novidade, novas verdades, novas revelações, então não é reforma protestante, não é bíblico. A reforma, o que é que ela fez, irmãos? Ela resgatou a verdade bíblica, a essência do Evangelho. Só existe um jeito de fazer progresso teológico. Anota o que eu vou te falar em nome de Jesus. Se você não traz caneta para a igreja, traga a criatura a partir de hoje. Em nome de Jesus, toma vergonha. Aleluia, eu amo vocês. O progresso teológico só se faz para... Quer viver a verdade? Quer viver a Bíblia? Tudo que você tiver dúvida, tudo que o mundo está confundindo aí com ideologias, inclusive de gênero, de tantas outras ideologias, que são até piores. Apologia a aborto, apologia a tanta coisa errada. Quando você quiser saber a verdade, irmão, vai buscar a primeira referência na Bíblia, vai estudar a Bíblia, está tudo nela. Quer saber quem é você e para que você nasceu? Vai lá em Gênesis 1, está tudo lá. Deus fez macho e fêmea. Porque hoje o mundo é tão mentiroso que as pessoas nem sabem quem elas são. Vai caçar na palavra. O progresso teológico só se faz para trás. Foi isso que a reforma fez. A igreja romana inventou muita coisa, acrescentou muita coisa, arrogou para si privilégios divinos. O Papa dizia oficialmente, ex cátedra, valia mais do que a própria Escritura. Ela se considerava detentora da graça e da revelação e da verdade, continuadora da revelação. Tudo errado. Quer saber quando uma igreja está realmente sendo reformada? A nossa teologia, ela anda para trás. Nós vamos buscar lá nos princípios da palavra. Nós não vamos buscar a nova doutrina, uma nova teologia. Nós não vamos buscar aí um modismo. Nós não vamos buscar aí uma invenção, uma coisa legal que está acontecendo. Nós vamos olhar aqui, porque está tudo aqui. Aleluia. E só lhe deu glória. Não vou deixar de falar um minuto sobre isso. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Só lhe deu glória é o motivo porque você está aqui, é o motivo porque você nasceu. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o meu propósito? O mesmo seu. Qual é o meu propósito? O mesmo do pastor. O mesmo da pastora Miriam. Por quê? Por que é o mesmo? Ela serve ao propósito dela como pastora, como cantora, e eu não sei cantar nada.
Eu prego, você talvez toca, mas por que você toca? Por um único propósito. O único propósito da existência de cada um dos 7 bilhões de seres humanos na Terra é viver para a glória de Deus. Efésios 1 do versículo 3 ao 12 diz: o Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu, o Espírito Santo nos selou para fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus na plenitude dos tempos. O Pai nos elegeu, Filho nos redimiu, Espírito nos selou para que tudo convirja em Cristo. Só existe um propósito para todo ser humano, para todo pastor, para todo cantor, para todo pai, para toda mãe. Você é pai para a glória de Deus, você é mãe para a glória de Deus, você é esposa para a glória de Deus, você é filho para a glória de Deus, você é obreiro para a glória de Deus, você é cantor para a glória de Deus. Eu prego para a glória de Deus, eu nasci para a glória de Deus, eu respiro para a glória de Deus, eu choro para a glória de Deus. Eu lavo louça lá em casa para a glória de Deus. Eu cozinho, odeio cozinhar, cozinho todo dia lá em casa, para a glória de Deus. Já pus fogo em mim 3 vezes, mas quando eu vou para a cozinha, eu vou já no xarabacanta. Senhor, vem comigo, Jesus, que eu estou indo ali fazer um macarrão. Eu amo meu marido para a glória de Deus. Eu estou criando meus filhos para a glória de Deus. Tem gente que fala, eu não sei qual é o meu propósito. Ô cabeça de jirico. Talvez você não sabe qual é a sua vocação, seu talento. Porque uma situação nem trabalha, nem estuda, nem uma coisa, nem outra. O que eu faço? O que eu vou? Criatura, mas propósito só existe um para todo mundo. O propósito de quem está do seu lado é glorificar Jesus. E o seu é glorificar Jesus. Se você for um engenheiro, é para a glória de Deus. Se você for um médico, é para a glória de Deus. Se você for um advogado, é para a glória de Deus. Se você for um escritor, é para a glória de Deus. Se você for um cineasta, é para a glória de Deus. Se você for um político, é para a glória de Deus. Se você for prefeito dessa cidade, é para a glória de Deus. Se for vereador, é para a glória de Deus. Se for presidente do Brasil, é para a glória de Deus. É sempre para a glória. Se for pastor, é para a glória de Deus. E se não for? Se qualquer coisa que você faz, se qualquer coisa que você é, se qualquer coisa que você está praticando não está glorificando a Cristo, você está traindo o seu propósito. Porque o seu propósito é esse. Como você serve a esse propósito é particularizado, privatizado. É personalizado. É individuativo. Como você serve individuativo. Agora, o propósito só existe um. E eu só posso agradecer a Deus que me concedeu aqui esses dias com essa igreja, vivendo esse propósito. Eu quero dizer para vocês que eu peguei muito amor em vocês. E eu estou orando para vocês gostarem de mim também. Tá? Eu estou achando tudo muito bom, mas vocês podem ter certeza que amanhã lá em casa eu vou estar mais feliz. Amanhã não, quinta, né? Eu vou estar mais feliz do que aqui com vocês. Desculpa aí, tá? Porque eu vou estar com meu marido. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu oro. Oramos, você pode levantar a sua mão para a glória de Jesus. Você não está sentindo um trem muito doido, assim, muito bom na sua alma, assim, meu Deus, a minha vida tem sentido, a minha vida tem valor, é um traste desse, Ele me escolheu para a sua glória, me elegeu, me redimiu, me selou para a tua glória, me trouxe aqui essa noite para a glória dEle. Ó Jesus, te louvamos, somente Senhor, a tua palavra, somente a tua graça, somente Tu és o nosso Salvador. Te louvamos, te celebramos. Obrigada, Senhor, por todos que o Senhor usou ao longo dos séculos, por toda a história e trajetória da Tua igreja, da Tua noiva. Essa história que hoje nos alcança, e hoje celebramos os Teus feitos, hoje celebramos o Teu agir, o Teu trabalhar, como o Senhor sempre trabalhou. Levantou o Seu Lutero, o Senhor pode levantar o Lutero dessa geração aqui nesta igreja, Senhor. O Senhor pode levantar a Catarina de Vambora, Senhor, nessa noite aqui também para servir a Tua igreja, Pai, defendendo a sua causa, defendendo a verdade, defendendo a fé, guerreando pela fé, conforme nós lemos hoje na palavra, batalhando pela fé verdadeira, a fé bíblica, batalhando pela salvação, batalhando pela verdade, dentro de seus lares.
dentro das suas igrejas, amando a sua igreja, amando a sua casa, amando a sua palavra, amando aprender, amando o culto do ensino, amando a escola dominical, amando ler a tua palavra, amando, Senhor, a tua presença a cada dia. Somos a tua igreja, somos a tua noiva. Te louvamos por tudo que tens feito e ainda vai fazer. Tudo que o Senhor for fazer nessa geração, não faça sem nós. Eis-nos aqui. Encontre em nós corações sedentos por te glorificar. Seja como tu quiseres, eu estou aqui. Seja como tu quiseres, que o Senhor encontre um sim no coração dessa moça, desse moço, desse casal, dessa família, Senhor, desse obreiro. Encontre um sim ao teu querer, encontre um sim ao teu chamado, encontre um sim aos teus propósitos, sempre em nome de Jesus. Amém.